Olá, sejam bem-vindos, a paz de Deus, um ótimo dia para todos, uma ótima semana também. Hoje é segunda-feira, né? No dia 12 de setembro do ano de 2022, né? Eu quero que todos sejam bem-vindos aqui nesse canal. Fiquem à vontade também para visitar aí o nosso site, conhecer um pouco aí do nosso trabalho, tanto no tocante ao espiritual como aos nossos serviços, né? Serviços que não tem nada a ver, né? Eu só utilizo o meu site como plataforma para divulgar esse trabalho aqui espiritual, porque a minha vida espiritual ela tem que estar inserida, ou na verdade, o meu trabalho, a minha vida profissional, ela tem que estar inserida na minha vida espiritual. Então eu uso como plataforma, né? Eu tento inserir, ter um projeto não totalmente definido ainda, tem um projeto definido aqui na minha mente, no meu coração, na minha alma, mas ele ainda não está definido totalmente é, é, palpável. Olha, vai ser, eu não tenho esse projeto em todos os detalhes, não tenho ele. Eu vou criando ele, eu vou desenvolvendo ele. Ele tem na minha mente, eu tenho guardado em mim qual é o meu projeto. Mas expressar o meu projeto, colocar no papel, eu não tenho ele, ele vai nascendo. Ele vai nascendo, eu vou desenvolvendo aquilo que está dentro de mim, dentro do meu interior, ele vai se transformando, ele vai ficando apalpável de pouco em pouco, de tempo em tempo, ele vai ficando apalpável. Então eu creio que vai chegar o dia que eu vou estar desenvolvendo plenamente, né, os propósitos, este meu projeto, né? Vou arrumar na câmera porque tá ruim, eu coloquei aqui do outro lado para filmar, mas aí a claridade aqui do sol, ali fica até melhor, mas a claridade atrapalha, desfoca aqui a imagem. Mas eu quero com isso aqui novamente te falar que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua semana, né? E vim aqui para te dizer um pouquinho assim, só um bocadinho, né, para que você permaneça, né, na tua fé. Ah, mas eu não tenho fé. Tem fé sim. Todos nós temos fé. Nem que seja assim um tiquezinho assim de fé, mas nós temos fé. Então permaneça nela. Ela vai crescer, ela vai. E o porquê que nós devemos às vezes escutar, às vezes não, devemos escutar as outras pessoas, porque aquelas pessoas também tinham um pouquinho assim de fé, né? E aquele pouquinho de fé, né, transformou as vidas daquelas pessoas. Eu tinha um pouquinho e tenho um pouquinho de fé desse tamanho, né? E por causa da minha fé, um determinado dia, eu vou até contar, vamos ser logo direto aqui. Um determinado dia, eu estava andando numa prova, numa necessidade, assim, só Deus podia me ajudar. Só Deus, ninguém mais podia me ajudar, ninguém, né? O mundo estava contra mim, tudo estava contra mim. Então eu tenho uma particularidade assim de com Deus, algo particular meu, né? Que eu gosto de andar, de ir andando na rua, né? Fazendo uma caminhada, né? E conversando com Deus. Eu vou conversando com Deus, caminhando, andando, né? Em um desses dias eu saí, estava bem, mano, só Deus podia me ajudar. Eu saí andando, fui falando com Deus. Fui falando, botei o pé do lado de fora e falando com Deus. Falando. E eu gosto de estar só, não gosto de estar com ninguém. Tem que ser eu e Deus. Então eu fui andando, conversando, falei, lamentando, conversando com Deus. Eu estava na metade do caminho, ou mais da metade, não, na metade mais ou menos. E estava indo assim numa rua, né? Uma rua longa, assim. Quase uma avenida. É avenida, não é uma avenida mesmo. Né? É uma avenida que passa poucos carros, mas passa bastante carro. Assim, né? É que não é uma avenida de muita circulação, mas passa bastante carro.
eu estava indo e eu conversando com Deus, agora o cachorro começou a latir. E eu conversando com Deus, eu peguei, olhei para o céu assim e falei assim, Senhor, eu acredito. E eu olhei assim, lá no fundão do céu mesmo, falei assim, eu sei, Senhor, que Tu existe, que Tu mora aí no céu, em algum lugar. Eu não sei onde é esse céu, eu não sei, mas eu sei que ele existe. E Tu tá lá no fundo, lá nesse céu, em algum lugar é que Tu está me vendo. E Tu sabe da minha situação, Tu sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Eu creio em Ti, Senhor. Olhando assim, lá no fundo mesmo, eu creio, Senhor. E falando assim, com essas palavras assim, eu falei assim, Senhor, me socorre, tem misericórdia. Olhando assim, crendo, aquele pouquinho de fé, aquela pouquinha energia de espiritual que eu tinha, eu coloquei ali, aquela conversa com Deus. E fui, terminei aquela avenida, dei a volta assim, vim pela outra, pela rodovia, vim pela rodovia e fui vindo, né? Fui vindo. Eu nem fui o percurso completo, porque senão eu iria até bem mais longe. E aí entraria em uma outra avenida e até um outro lugar, depois que voltaria pela rodovia. Eu voltei, acabou a avenida ali, eu voltei. Quando chegou no mesmo ponto, você olhando assim geograficamente, né? Vamos supor que essa avenida, eu falei aqui com Deus, eu fui para frente, voltei e vim. Quando eu cheguei nesse ponto, isso é um detalhe só. Isso serve apenas para mim um parâmetro, para mim poder. Deus não está exatamente, ó, teve que ser no mesmo lugar. Não, Deus não precisa disso. Né? Mas aquilo ali serviu para que hoje eu talvez pudesse contar. Né? Eu fui, voltei. Quando eu estava no mesmo lugar, o telefone tocou. Meu telefone tocou, eu atendi, a minha necessidade estava resolvida ali. Ali. Aí alguém pode dizer, mas foi uma coincidência. Não, não existe coincidência. Né? O coração do homem e da mulher, o coração do homem, do ser humano, está nas mãos de Deus. Até aqueles que não conhecem a Deus servem a Deus. Né? Então Deus moveu um coração. Né? E aquela pessoa, ela tinha o que eu necessitava. Né? Já aconteceu um outro testemunho muito parecido com isso. Eu não vou contar agora para não ficar, mas muito parecido. Quando eu retornei para minha casa, a minha necessidade estava no computador. O que eu precisava estava lá. Foi algo muito parecido. Né? Mas quando eu voltei, e eu estava mais ou menos no mesmo lugar quando eu pedi. Não é que aquele lugar é santo. Né? Eu consegui alcançar de Deus uma comunhão, uma ligação com Deus naquele momento, naquele lugar. Ele não é santo. Santo é a nossa intimidade com Deus. Isso que é santo. Né? Eu não sou santo. Mas a nossa ligação, a partir do momento que nós conseguimos extrair de nós uma fala santa com Deus, então aquela fala, aquele momento, aquela ação, ela se torna uma ação santa, poderosa, né? No qual pode trazer muitos resultados, pode produzir milagres, pode produzir prodígios, maravilhas, como foi o que aconteceu, né? E o nome de Deus ser glorificado, né? Então, existe Deus. Deus existe. Por mais que você esteja passando por uma situação de grande dificuldade, pode ser o que for. Pode ser o que for. Pode ser o câncer. Pode ser o câncer. Né? Todavia, nós não devemos buscar Deus, né? Apenas por causa das nossas dificuldades, das nossas enfermidades. Né? Nós precisamos conhecer Deus, nós precisamos ser amigos de Deus, ser íntimo de Deus, buscar conhecer o porquê das coisas. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, dentro dos, né, sentados nos bancos, isso de qualquer igreja, está lá porque está lá.
mas não entende o porquê de estar lá. Vivem essa vida aqui, mas não entende o verdadeiro motivo. Por isso que tem muitas pessoas que são ateus, né? Que são ateus, não entende. Mas por quê? Por que eu passo por tudo isso? Por que a minha vida veio tudo? Por que acontece tantas coisas assim? Por que se Deus ele me quer lá no céu, por que ele me leva logo? Porque quantos questionamentos acontecem nas nossas vidas, né? Vem na nossa mente os questionamentos. Por quê? Porque nós não conhecemos, né? Porque não busca conhecer o sentido de tudo, o sentido da vida. Eu, eu posso estar errado no que eu vou falar aqui. Posso estar errado, mas é o que eu creio. Eu creio assim, né? Para mim, no meu entendimento, esse ser chamado Deus, criador do universo, dono de tudo, né? Ele não é dono como nós somos dono, por exemplo, sou dono desse celular aqui, comprei, não. É uma posse diferente, né? E talvez entender isso vai demorar, né? É um processo longo, nem eu consigo entender direito o tipo de domínio de Deus, né? Talvez nós vamos conhecer isso apenas depois que formos elevados ao céu, já como espírito, não como mais corpo, como ser humano, matéria, né? Então, esse ser chamado Deus, né, ele tem um reino. Existe um mundo espiritual em torno dele. Um mundo espiritual onde há anjos, arcanjos, querubins, enfim. Tá tudo lá. A gente desenha aqui na nossa mente alguns aspectos, né? Anjos de asas, não sei o que. Eu não sei se é assim, né? O homem define assim. Os antepassados, né, os homens de Deus até, define assim, porque assim foi revelado a eles, né, deste formato, mas nós não sabemos exatamente se é exatamente isso. Pode ser que seja, né? Mas existe um mundo espiritual, né? Um mundo espiritual no qual Deus é o governo. Esse mundo espiritual houve uma ruptura. Alguns anjos de luz se mobilizaram contra Deus, né? Se oporam a Deus em relação à governança de Deus do universo, e houve uma batalha no qual comandada pelo por Miguel, né? Perdi a palavra por Miguel, o nome, o anjo Miguel, né? Pelo nome, pelo ele Miguel batalhou, liderou uma batalha, e esses anjos de luz, no qual era liderado por Lúcifer, né, que é o Satanás, eles foram expulsos do universo espiritual, né, e foram lançados na Terra. Né? Então, Deus criou o homem. A gente não sabe o tempo disso, né? Eu não sei, pelo menos eu não sei o tempo, como que se deu isso, se foi antes da criação de Adão e Eva, ou se foi depois, eu não sei o tempo disso. Eu sei que Deus criou o homem, gerou o homem. E esse homem, embora está escrito na palavra de Deus, ai dos moradores da terra, né? Quer dizer, dá a entender que o inimigo, que os anjos caídos do céu foram lançados e já haviam moradores na terra, né? Então, bem provável que Adão e Eva já estavam na terra, né? Já estavam ali, morando, né, no paraíso,
já gozavam do paraíso, né? Então, este veio e se apresentou incorporado numa cobra, né? Bom, enfim, isso aqui, se eu for ficar falando a respeito disso aqui, esse vídeo aqui vai longe. Então, o que eu quero dizer? Deus, para mim, no meu entendimento, né, esses anjos que foram derrubados do céu estão aguardando, na verdade, estão aguardando a, a condenação eterna. Na minha opinião, eles estão aguardando, estou vendo uma mensagem ali, aguardando a condenação eterna, né, esses anjos, né? E os seres humanos que estão aqui estão num processo de evolução. Todos têm alma, todos nós temos alma. Se nós conseguirmos fazer com que a nossa alma tomasse o tom, que a nossa seja o governo do nosso corpo, da nossa vida carnal, da nossa vida humana, né? Se nós conseguirmos isso, né, conforme os preceitos, os mandamentos, enfim, conforme a palavra de Deus, nós vamos ocupar o lugar desses anjos lá no céu. Nós vamos ocupar. Os que não conseguirem ocupar o lugar dos anjos lá no céu serão condenados juntamente com esses anjos que foram caídos, né? A palavra de Deus lá em Apocalipse fala que o diabo será acorrentado, mas isso é uma representação ilustrativa, né? Imagina que vai acorrentar um espírito. Não vai acorrentar um espírito. É algo ilustrativo para mim. Isso aí é algo que ilustra um aprisionamento espiritual, né, dessas almas, desses espíritos, né? Até porque fala que lá arderá no fogo eterno, né? Então, o que é o fogo? O fogo queima, o fogo é ruim. Então haverá esses espíritos serão lançados numa dimensão espiritual que Deus criou ou criará, não sei, né? E eles arderão o fogo eterno. Creio que já pode ser que exista esse fogo eterno, essa dimensão espiritual, porque quando Jesus foi quando Jesus foi quando ele morreu carnalmente, quando a carne de Jesus foi sepultada, quando Jesus morreu, antes dele ressuscitar, ele foi aos Hades, ele foi numa dimensão espiritual, numa dimensão espiritual, né, onde estavam as almas que estavam mortas, né, onde a carne tombou e as almas que não morrem, né, estavam lá. Então Jesus foi lá nesse lugar para poder, né, libertar, enfim, para poder tratar com esses espíritos que estavam lá, né? Tratar ou salvar ou sei lá, ou condená-los, né? Uns condenar alguns, outros não sei, né? Isso aí nós vamos saber no dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Então, essa é a vida humana. Essa é a vida humana, não perdoa. Essa é a vida espiritual. Perdoa. A gente se perde nas palavras. Essa é a dimensão da vida espiritual, né? Então nós estamos aqui, né, para um propósito, né? Para um propósito de evolução espiritual. Entendermos que essa matéria aqui, ela é passageira. Primeiramente precisamos entender isso, e que dentro dessa matéria, em torno dessa matéria, lá dentro, em algum lugar em nós, há uma alma, há um espírito. Esse espírito não morre. E entender isso
é fundamental para a nossa peregrinação, para que nós possamos entender, para que nós possamos viver, né? E, e ser conduzidos, né? Pelo, pela, para aquele nome, sabe, chamado fé. Como é que a gente vai ter fé se a gente não entende o que é fé? Como é que nós vamos ser salvos se nós não sabemos o que é salvação? Como é que nós vamos entender que nós somos alma, que nós temos um espírito, se nós não entendemos bulufas disso? Então nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Precisamos procurar, né, conhecer essas, esses, esses mistérios, né, mistérios do céu. Só assim nós vamos conseguir, né, de fato, viver uma vida espiritual. Se não for assim, nós não vamos entender bulufas de nada, vamos ficar perdidos, e quando chegar aquele dia, nós vamos ver. Eu estava lendo agora há pouco, né? O mundo, São Mateus 24, São Mateus 24, 23. Né? Eu comecei a ler ali, né? Quando Jesus vir, né? Que as potências, o mundo vai estar numa grande tribulação, né? Vai estar depois dessas grandes tribulações, o mundo vai viver um processo difícil, então Jesus vai vir, né? Haverá uma tribulação, Jesus vai vir, o sol vai se esconder, a lua, as estrelas vão cair, né? Enfim, não haverá luz, né? Então, haverá nesses dias, né, os homens, quando ver que Jesus veio e levou, e os anjos juntarão o seu povo, não é o povo aqui, a carne. Por exemplo, se o Senhor me achar digno de ir, não é o eu aqui, ó, esse físico, esse cidadão, é o que está dentro, né? A carne, ela vai tombar. No dia que os anjos virem juntar o povo de Deus, ele vai tirar, será tomado dessa porção carnal a alma. E essa porção carnal, ela morrerá. Jesus virá, vamos supor, eu, né, se o Senhor me achar digno disso, ele vai recolher a minha alma. Na hora que recolher, meu corpo tomba. Vai dar um infarto, vai dar alguma coisa, vai tombar, vai morrer. Todos aqueles que o Senhor achar digno de ser arrebatado espiritualmente ao céu. Entendeu? Então nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos essas coisas, fica muito difícil a gente progredir, prosperar nas coisas sagradas, nas coisas espirituais, né? Vamos apenas sentar num banco de igreja e escutar. Nós vamos apenas sentar lá. Peraí. Nós vamos apenas sentar lá, né, para esperar de Deus aqui uma resposta sobre as nossas necessidades. As nossas necessidades sobre o nosso trabalho, um contrato, sei lá, um negócio físico, um problema com o filho, né? Alguma coisa que está ligada à nossa vida aqui. Se alguém vai me dar uma resposta aqui, nós vamos buscar só isso, vamos sentar lá para isso. Nós vamos sentar lá nos bancos da igreja apenas para isso, para esperar respostas sobre a nossa vida humana, né? Então, levei muito tempo, porque eu não preparo nada, viu, gente? Eu até estava com vontade de preparar alguma coisa hoje. Eu vou preparar para um outro caso. Eu vou falar alguns vídeos aí de 2 minutos, 3 minutos. Vou fazer ainda hoje, né? Mas é outro assunto, né? Então, mas esses vídeos aqui eu não preparo. Eu aperto play, eu vou conversando aqui. Então, vamos buscar também a união. A união. Nós precisamos
de verdade nos unir, né? Porque está vindo tempos difíceis. Haverá tempos difíceis. Tem muita gente se fiando, né? Se esperando e acreditando que são algumas. Eu vou ficar aqui nesse meu grupinho, não é grupo. O grupo ele vai se perder, não é grupo. Tá? Vou ficar aqui porque aqui, ó, tem um irmão aqui, tem esse, ó, esse aqui é ancião, é pastor, é isso, é aquilo. Ah, esse aqui é o grupo do padre, é esse aqui. Tu vai se decepcionar, né? Seja amigo de todos, visita a todos, né? Vai exercitando a tua caridade, vai exercitando a tua oração. Não ore só por você, ore pelos teus irmãos, né? E não ore só escondido deles, vai lá orar com eles também, vai lá na casa deles. Ô irmão, vim aqui para orar contigo. Irmão, aceita. Se não aceitar, sacode o pó, vai embora. Não foi assim que Jesus ensinou? Sacode o pó, vai lá na porta, seja de quem você quiser, mas vai de verdade. Não vai com sentimento contrário lá não, porque Deus intercepta teu caminho, né? O que tu levar para casa do teu irmão, tu receberá em dobro. Se tu levar prosperidade, tu vai receber a prosperidade. Se tu levar misericórdia, tu vai receber a aleluia, tu vai receber a misericórdia. Se é a piedade, tu vai receber a piedade. Não vá lá para oprimir o teu irmão, não. Vá não, viu? Então, vai lá, ô irmão, eu vim aqui na tua casa, eu quero orar por você. Ora lá por ele. Chega lá, junta lá quem tiver. Se não tiver, se tiver só ele também, ora ele. Se os outros não quiserem, ora ali. Apresenta aquela casa, coloca todos eles, né, nas mãos de Deus. Ah, mas aquele irmão, ele não fala comigo, ele não é isso, né? Que vai lá, ora por ele, né? Ora por ele, tu vai ver os benefícios disso. Tu vai ver os benefícios, tu vai ver Deus operar, né? Chegará os dias aí, os dias maus, tá escrito, os dias maus, né? O que vai mudar, o que vai fazer a diferença é isso que eu tô dizendo aqui. São essa construção de tijolo a tijolo, pedra sobre pedra ali. Esse teu esforço, essa tua oração, né? Essa visita, né? Quantos aí estão parados, não vão buscar mais Deus, não vivem mais? Estão propícios ao quê? Estão propícios a errar. Não que a gente não erra, eu também erro, né? E orem por mim, para me errar menos. Orem por mim, né? Mas estão propícios. Quem se afasta de Deus fica mais fácil errar, mais fácil ser enganado pelo adversário. O adversário vai nos enganando, vai enganando nós. Quando a gente vê, perdemos o quê? Perdemos a fé. Aí perdeu tudo. Que tiquinho de fé, você não perde tudo não, mas ela fica tão, o dedo fica ali assim coladinho, né? A fé tá ali dentro, ali, tá escondidinha ali. Ela fica escondido. Para ativar aquilo novamente sozinho é impossível. Sozinho é impossível. Então, ore pelos aqueles que estão afastados, que não estão indo. Se possível, faça uma visita. Vá lá na casa dele ou dela. Ah, mas vá lá. Vá lá, arruma um jeito. Vá lá, faça uma visita, né? Faça uma visita, busque saber sobre teus irmãos, saber como que eles estão, saber como é que está a vida de cada um, né? Está trabalhando, busque saber. Não é uma investigação, mas é também, né? Não é querer saber o que você não precisa saber, é saber como é que está a vida. Às vezes está precisando de alguma coisa, às vezes está precisando de uma porção de amor, né? Às vezes está precisando de um abraço,
Às vezes está precisando, olha, aquela pessoa se interessa por mim. Quantos estão aí achando que aquilo que escutou lá nos púlpitos, né, das igrejas era uma ficção, uma fantasia? Quantos estão pensando assim? Né? Talvez foi uma fantasia para quem pregou, para quem, né? Porque ele pregou, mas não fez. Pregou, mas não fez. E as pessoas se espelham muito nisso, né? Pô, o cara prega isso, mas não faz aquilo, né? Mas o outro faz. Né? Não é uma fantasia. Não é uma fantasia, depende da forma que você olha. Né? Depende da forma que você olha. E se você creu naquilo, é a tua fé. Creu, come, porque você vai receber o que Deus deu na boca daquela pessoa. Come. 31 minutos. Não queria falar esse vídeo, fazer esse tempo todo. Mas é isso aí. Que Deus abençoe a todos, dê uma boa semana. Orem a Deus por mim, pela minha casa, né? Para que Deus continue sendo a nossa rocha. Deus seja louvado.